Ok, meus amigos, voltamos para mostrar para vocês o complemento da nossa aula, né? Ensino Médio, terceira série, Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Pois muito bem, professor Jurandir Soares, disciplina Química, Equilíbrio Químico é o tema da nossa aula, e a data de hoje, 26 de outubro de 2022. Então vamos prosseguir aqui, só para complementar. Nós vamos falar da situação de equilíbrio no gráfico. Vamos mostrar 3 gráficos aqui para vocês. Ó. Você tem sempre que o reagente, pessoal, for maior do que o produto, ó, olha maior aqui, ó. Sempre que a concentração dos reagentes, ó, pode ver, concentração dos reagentes for maior que o produto, olha como é que é o gráfico. Ó. Observa que ao atingir o equilíbrio, a concentração dos reagentes é maior do que a do produto. Ó. Reagente maior que o produto. Desse modo, conclui-se que, se há mais reagente, a reação inversa está ocorrendo com maior intensidade. Observe aqui, ó, se o reagente for maior que o produto, observe, ó, a reação inversa, ó, o tamanho dessa seta aqui, ó, é maior velocidade do que a reação direta, certo? É o que ele está dizendo. Tá? A reação inversa ocorre com mais intensidade. Quando é isso, pessoal, quando a concentração dos reagentes for maior do que a concentração dos produtos. Tá aí a situação é que a reação mais intensa vai ser a reação inversa. Por outro lado, pessoal, olha aqui, agora é quando os reagentes, ó, a concentração dos reagentes foi igual à concentração dos produtos, certo? Nesse caso, ó, olha só, o que é que acontece? Conforme observa o gráfico, esse ponto aqui, equilíbrio, tá? Eles vão se igualar, certo? Então, ó, quando a concentração dos reagentes for igual ao do produto, olha o tamanho da seta, é o mesmo. Tá? A velocidade da reação direta é a mesma da reação inversa. Quando é que isso vai acontecer? Quando a concentração dos reagentes for igual à concentração dos produtos. Perfeito? E, por fim, o contrário, ó, quando a concentração dos reagentes for menor do que a concentração dos produtos. Está aqui, ó. Quando a concentração dos reagentes for menor que o produto, o que acontece? Aí a reação direta vai acontecer com maior intensidade, ó, do que a reação inversa. Ó, ok, pessoal? Então, ó, no equilíbrio, a concentração dos produtos está maior do que a concentração dos reagentes. Então, isso indica que a reação está deslocando para a direita, porque a reação direta ela ocorre com maior intensidade. Olha o tamanho da seta aqui, ó, para a reação direta. Quando é que isso acontece? Quando a concentração dos reagentes for menor do que produto, ou produto maior que reagente, certo? Então, são os 3 gráficos que mostram aí justamente essa evolução. Olha aqui, pessoal, olha. Vamos analisar cada um desses itens aqui, ó. Sobre o equilíbrio químico, assinale verdadeiro ou falso. Eu vou responder essa aqui, mas na frente eu deixo você colocar, ó. Uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos 2 sentidos. Lógico, pessoal. Se a reação é reversível, ela pode ser sentido direto e sentido inverso. Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações diretas e inversas se igualam. Aqui, mais uma vez, é verdadeiro. Toda vez que a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, certo? Aí você atingiu o equilíbrio. Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o estado de equilíbrio. Aliás, desculpa, isso aqui, né? Ao atingir o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância permanece constante, com certeza. E por último, todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o estado em equilíbrio, pessoal. Então, todos os itens aí são verdadeiros. Todos os itens são verdadeiros. Perfeito? Então, é importante aí só sobre essa questão do deslocamento. E aqui, uma dica Canal Educação. Temos aí uma dica Canal Educação, ó, que diz assim, o equilíbrio químico é o estado no qual as velocidades da reação direta e inversa se igualam. Nós já sabemos disso. Posso dizer também que
toda reação reversível chega necessariamente a um estado de equilíbrio, embora isso possa demorar um maior ou menor, né? Desse modo, uma reação reversível nunca será completa. E outra dica que é na educação: uma reação química atinge o equilíbrio a partir do momento em que as velocidades das reações diretas e inversas são iguais. Tá? Então, uma dica muito importante. Para isso, vamos colocar um minutinho para você fazer um print aí. Continuando aqui na nossa programação, eu coloquei aqui a constante de equilíbrio, que é o chamado Kc. A constante de equilíbrio, chamado Kc, é denominada constante de equilíbrio em termos de concentração. E é uma grandeza com valor específico para uma dada reação de temperatura, independente das concentrações iniciais, volume ou pressão. Como é que é assim, professor? Coloca dessa maneira, ó. Para o equilíbrio hipotético, olha só, aqui está em equilíbrio A mais B produzindo C mais D. O que é a concentração, pessoal? A constante de equilíbrio, aliás. Ó, o A maiúsculo, B maiúsculo, C e D representam os reagentes e produtos. E esse Azinho, Bzinho e Czinho, Dzinho são os respectivos coeficientes estequiométricos. Então, qual é a expressão? Kc vai ser igual a concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes elevada aos seus respectivos coeficientes. Então, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes elevada aos seus respectivos coeficientes. Isso vai ser muito oportuno para a gente responder umas questões, tá bom? Vai dar sim para a gente responder umas questões com essa expressão. Olha aqui, ó. Só para deduzir aqui a equação, ó. Para a reação de formação da amônia temos, olha, amônia N2, certo? Mais 3H2 produzindo 2NH3. Então, quem é a constante de equilíbrio? Concentração do produto, só tem um produto, que é NH3, sobre concentração dos reagentes, N2 vezes H2, elevado aos seus coeficientes, pessoal. O NH3 você eleva a 2, porque aqui tem 2, ó. O coeficiente do N2, aqui está o NH3, ó. Tá aqui ele, ó. E saiba que aqui é 1, pessoal. Então ficou desta maneira, ó. Concentração dos reagentes elevada a 1, não precisa colocar, e H2 elevado a 3, ó. Esse 3 veio daqui. Então, constante de equilíbrio é a concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes elevada aos seus respectivos coeficientes. Tá bom? E aqui diz o seguinte, ó. O fato dos produtos estarem no numerador e os reagentes no denominador significa que quanto maior o valor do numerador, maior o valor da constante. Tendência de formação dos produtos. Logo, quanto maior for o valor da constante, certo? Maior será o rendimento da reação. Ou seja, haverá o favorecimento da formação de produtos e a concentração destes, presente aí no sistema. Tá? E quanto menor for o valor da constante, ó, menor o rendimento, pessoal, da reação. Isso aqui é importante, ó, tá?
Aqui eu estou colocando também aqui em termos de rendimento, né? Ó. Olha só, quanto maior for o valor, olha, quanto maior for o valor da constante, maior será o rendimento da reação. E quanto menor for o valor da constante, menor vai ser o rendimento. É diretamente proporcional ao rendimento da reação. Perfeito? E aqui nós vimos o constante em termos de concentração, mas nós temos em termos de pressão parcial. Ó. Constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, ó, que é o Kp. Ó. É aplicável aos equilíbrios homogêneos gasosos ou heterogêneos, cuja constante de equilíbrio é em função apenas do componente gasoso, pessoal. Só entra componente gasoso. Você tem a reação, ó. Então quem é o Kp? Vai ser a concentração dos produtos sobre a pressão parcial dos produtos sobre pressão parcial dos reagentes elevada aos seus coeficientes. E aí eu coloquei todos os itens ali, ó. Kp é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Enquanto que Pa é a pressão parcial, Pb é a pressão parcial de B, Pc, pressão parcial do reagente C e do D, não é isso? Parcial do reagente D. Muito bem, pessoal. Para isso, é necessário que você aprenda esta equação. Também é cobrada em vestibular. Aqui nós vamos fazer agora algumas questões, ó, envolvendo aí o que nós colocamos. Ó. Analise o diagrama a seguir, que mostra as variações de concentração em mol por litro de NO2 e N2O4. Atingir o equilíbrio, está aqui. Ó. Essa é a reação, dado por essa reação. Aí ele mostra um gráfico, ó, onde a concentração do NO2, que é o reagente, está maior do que a concentração do produto. Certo? Ok? Determine a alternativa que indica o valor correto da constante. Aqui está fácil, pessoal. Como é que é feito? Olha aí, ó. Quem é o Kc? A concentração dos produtos sobre concentração do reagente elevado a 2. No caso, é o coeficiente. Ó. Então, quanto é a concentração do produto? Está bem aqui, ó, é 1. Quanto é a concentração do reagente, pessoal? Certo? Concentração dos reagentes quando atingir o equilíbrio é 2. Ó. Então, vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, 1/4 é quanto? 0,25. 0,25 é a letra A. Então, a questão boa para vir, ó, envolvendo o gráfico, bem fácil, né? Bem fácil mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos colocar aí 2 minutinhos para você fazer um print e anotar essa questão que é muito importante.
Ok, pessoal, mostrando então que a constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, ó, tá? O produto é 1 e o reagente aqui é 2, ó, 2 elevado a 2. Por quê? Por causa do gráfico, ó, quando atingiu o equilíbrio foi no 2, pessoal. E o N2O4, a concentração é 1 mol por litro, tá? Então ficou 1 sobre 2 elevado a 2, que vai dar 1 sobre 4. 1 dividido por 4 é 0,25. Aqui nós temos também, só para finalizar, equilíbrios químicos homogêneos. Ó. O que vem a ser equilíbrios químicos homogêneos? Vamos ver aqui. Ó. Aquele em que todos os participantes da reação, reagente e produtos, encontram-se no mesmo estado físico. Dessa forma, é uma única fase, certo? Nesses casos, as concentrações de todas as substâncias envolvidas no valor da constante de Kc, que é a constante de equilíbrio. Então, quando é que um equilíbrio é homogêneo? Quando todos os participantes da reação, tanto o reagente quanto o produto, estiverem no mesmo estado físico. Por exemplo, ou tudo gasoso ou tudo líquido. Tá? Ok? Então, isso é importantíssimo para que você possa entender também a complementação dessa aula. Tá? Assim como nós temos equilíbrios homogêneos, temos equilíbrios heterogêneos também. Não é verdade? Vamos já mostrar. Mas vamos colocar um minutinho aí para você fazer um print dessa tela aí. 1 minuto. Nós temos algumas deduções. Equilíbrios homogêneos, todos gasosos, todos gasosos. Então, para essa primeira reação, quem é a constante de equilíbrio? É a concentração dos produtos, NH3 elevado a 2, sobre concentração dos reagentes, N2 mais H2 elevado a 3. Quem é a constante de equilíbrio para a reação 2? A equação já balanceada. Então vai ser concentração dos reagentes, que é 2HI, então vai ser HI elevado a 2, concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Aqui todas são as equações. Nessa outra reação, nessa reação eu tenho aqui concentração, só tem um reagente e 2 produtos, não é isso? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E por fim, nós temos aqui um reagente e um produto. Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes elevado a 2. Esse 2 é o coeficiente. Tá? Então aí você tem a participação de equilíbrios homogêneos, porque estão todos numa mesma fase. Estão todos gasosos aí. Tá? É o chamado equilíbrio homogêneo. Equilíbrio homogêneo. E o equilíbrio heterogêneo, já que nós falamos em equilíbrio homogêneo e heterogêneo, são aqueles em que os reagentes e os produtos estão em fases diferentes. Olha aqui, pessoal. Aqui está no estado sólido, aqui está no estado aquoso. Então, se tem mais de uma fase, é heterogêneo. A reação entre o ácido clorídrico, que estão mostrando aí, ácido clorídrico, certo? Com nitrato de prata, certo? Forma um precipitado, que é o cloreto de prata. Precipitado é porque formou um estado sólido, certo? Cloreto de prata que está no estado sólido. Os demais participantes se encontram no estado aquoso.
Então tem a mistura aí heterogênea, né? Qual é o princípio da mistura heterogênea, o equilíbrio heterogêneo? São aqueles em que os reagentes e os produtos estão em fases diferentes. O homogêneo a gente viu todos na mesma fase, tá? Então, para terminar a nossa programação teórica aí, e nós vamos fazer agora umas questões. Mas antes vamos colocar um minutinho para que você possa aí fazer um print desse slide. Então vamos aqui, para finalizar, nós colocamos também que no caso dos equilíbrios heterogêneos, que possuem produtos no estado sólido ou no estado líquido, as concentrações deles permanecem constantes, não interferindo na situação de equilíbrio, consequentemente, não interferindo na constante de equilíbrio. A esses participantes sólidos ou líquidos não devem aparecer na expressão da constante de equilíbrio, certo? Só aparece na constante de equilíbrio os estados gasosos, somente os estados gasosos. Pronto, agora nós vamos para o exercício de classe, pessoal. Diz lá, ó, considere o seguinte sistema em equilíbrio. Tem aí. Ó, o sentido direto aqui está exotérmico e o sentido inverso está endotérmico. Vamos lá. Assinale as opções que aumentariam a concentração de amônia. Pessoal, eu quero aumentar essa concentração. O que é que eu devo fazer? Eu devo deslocar o equilíbrio no sentido exotérmico. Mas qual seria o procedimento adequado? Tá? Qual seria o procedimento adequado? Então, para isso, vamos colocar aí, para você responder, né, dar um tempinho sempre para você responder, vamos colocar 2 minutos aí, por favor.
a concentração de amônia, certo? Olha só, nós temos as três possibilidades, a letra A, D e E. Se eu aumentar a concentração do nitrogênio, desloca para o sentido oposto, então vai aumentar a concentração, certo? A outra qual é? A outra vai ser a letra D, ó. Diminuindo a temperatura, desloca para o sentido exotérmico, então aumentaria a concentração aqui também, ó. Agora, se eu aumentar a pressão, certo? Também, se aumentar a pressão, vai deslocar o quê? Para o sentido de menor volume, certo? Aqui só tem 4 volumes e aqui tem 2, ó. Por isso que eu estou colocando aqui, ó. Letra correta, a letra A, ó. Se aumentarmos a concentração de nitrogênio, o equilíbrio deslocará para o sentido da direita, né? Aqui também, ó. Diminuindo a temperatura, vai para o sentido exotérmico. Então, aumentaria. E aqui, a pressão, ó. Aumentar a pressão, certo? Vai deslocar o equilíbrio para o sentido de menor volume. E o sentido de menor volume aqui. Então, essas três opções, porque aqui está bem claro, assinale as opções, ó. Somente essas três opções aí pode deslocar o equilíbrio no sentido de aumentar a concentração, mas aumentar a concentração de amônia. Tá? É aumentar a concentração do nitrogênio, porque se aumentar aqui, vai deslocar para o sentido da amônia. Diminuir a temperatura, desloca para o sentido exotérmico. E se aumentar a pressão, desloca para o sentido de menor volume, que são 2 volumes só no produto. Tá bom? Vamos para a próxima. Tá aí, pessoal. Olha só o que é que tem essa questão aí. A questão de número 2. Na questão 2, observe o equilíbrio. Tá aí. 2SO2 mais O2 produzindo 2SO3. Veja que está o ΔH menor que 0. Só lembrando, ΔH menor que 0 é isotérmico, viu, pessoal? Então, se aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre é o SO2, acontecerá o seguinte: o que vai acontecer se eu aumentar a concentração de SO2? O SO2 está no reagente, ó. Então, qual é que vai ser a resposta correta? Aí só vai ter uma opção correta. Então, vamos colocar aí, portanto, 2 minutinhos aí para você responder essa questão. Ok? Vamos responder então aqui, pessoal. Olha só. Então, a resposta da questão vai ser a letra A. Se aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre, que é isso aqui, ó,
vai deslocar no sentido oposto. O equilíbrio se deslocará para o sentido da direita, aumentando a concentração de SO3, ó, diminuindo a concentração de O2, certo? Então, toda vez que aumentar a concentração de um, vai deslocar para o sentido oposto. Então, por isso que a resposta aí só pode ser a letra A. O equilíbrio se deslocará para a direita, aumentando o quê? A concentração de SO3 e diminuindo a concentração de O2, lógico, tá bom? Aí mantém o equilíbrio. Pessoal, vamos lá. Aqui nós vamos ter o seguinte, uma questão de número 3, ó. Nas condições ambiente, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio. Onde é que tem um equilíbrio aí? Tá? Onde é que a gente pode representar um equilíbrio? Nas coisas do dia a dia mesmo. Onde é que nós temos um equilíbrio? Então, qual vai ser a alternativa que apresenta um equilíbrio? Um exemplo de um equilíbrio. Tá, vamos lá? Vamos colocar 2 minutinhos aí também para você pensar nas alternativas. Ok, pessoal. Então, nas condições ambiente, é exemplo de sistema em estado em equilíbrio. A resposta vai ser a letra B. Garrafa de água mineral gasosa fechada, porque ali está em equilíbrio. Agora, por quê? Se eu abrir a garrafa, pessoal, vai diminuir a pressão. Aí não está mais em equilíbrio. Olha só. O equilíbrio químico acontece quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação indireta, que é a reação inversa, né? Sendo que ela pode ser modificada através da temperatura, pressão e da concentração. O único exemplo que está em equilíbrio aí é justamente a garrafa fechada. Tá? Se a garrafa estiver aberta, quem vai atuar é a pressão. Né? Diminuindo a pressão, vai com certeza deslocar o equilíbrio. Tá bom? Vamos para a próxima. Aqui nós temos a questão de número 4. Ó. Uma reação atinge o equilíbrio químico quando? Né? O item 1. Quando não há mais reagente, somente produto. Quando as concentrações dos reagentes são iguais às concentrações dos produtos. Quando a velocidade de uma reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E quando as concentrações dos reagentes e os produtos tornam-se constantes. E quando não existe mais reação química. Então só temos duas aí, ó. Tem 5 itens, somente 2 são corretas. Tá? Quando é que a reação atinge o equilíbrio, pessoal? Tá bom? Vamos colocar só 1 minutinho na tela aí, por favor.
Ok, pessoal. Então tá aí. A resposta vai ser a letra C. Somente o 3 e o 4, ó, tá? Quando a velocidade atinge o equilíbrio, quando a velocidade da reação direta se iguala à reação inversa e quando as concentrações dos reagentes tornam-se constantes, ó, tá? Reagente e produto são iguais, tá bom? Então, somente a letra C, a 3 e a 4, é que atinge o equilíbrio aí. Tudo bem? Tá aí, ó. Ó, a 3 e a 4 estão verdadeiras. Tá o comentário direitinho aí, ó. Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Aí está verdadeira. Tudo bem? E a questão de número 5, ó. Veja que o sentido direto aí tá ΔH negativo, é reação isotérmica, ó. Num sistema em equilíbrio, certo? A quantidade de NO2 aumenta como? NO2 é esse, ó. Eu quero aumentar isso aqui. O que é que eu devo fazer, pessoal? O que é que eu devo fazer para aumentar a concentração de NO2, certo? O que é que eu devo fazer? Vamos lá? Olha, veja que no sentido direto é isotérmica. Eu vou responder essa aqui. Você tem que fazer o quê? Diminuir a temperatura, pessoal. Por quê? Ao diminuir a temperatura, eu vou deslocar para o sentido exotérmico, ó, que é esse porque o ΔH é negativo, ó, e é assim que está a justificativa, ó. Diz lá, o aumento da temperatura favorece as reações endotérmicas e a diminuição da temperatura, ó, favorece a reação exotérmica. Exotérmica. Então, o que é que eu devo fazer? Ó? Olha só, se eu diminuir a temperatura, né, eu vou deslocar para o sentido exotérmico, ó, com ΔH. Então, por isso que eu vou aumentar. Sentido exotérmico, eu vou aumentar a concentração de NO2. Eu aumento aqui a concentração de NO2. Tudo bem? Então, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Então, a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Então, se eu estou diminuindo a temperatura, eu vou deslocar para o sentido exotérmico, que aumentaria a concentração de NO2. Perfeito? Vamos para a próxima. A questão 6 diz assim, ó. No mundo atual, são produzidos milhões de toneladas de compostos nitrogenados, entre os quais os fertilizantes são os mais importantes. São os mais importantes, né? Pelo papel que desempenham na produção de alimentos. Esses adubos agrícolas nitrogenados são fabricados a partir da amônia. Aí ele coloca aqui a reação, pessoal, e coloca que o sentido direto é isotérmico, ó, ΔH negativo. Considerando a equação, certo, de equilíbrio do sistema, é correto afirmar que o rendimento da amônia, o que é que vai acontecer? Ó? Tá? O que é que vai acontecer? A resposta só pode ser a letra C. Aumenta com a concentração de NO2. Se eu aumentar a concentração de H2, eu vou deslocar para o sentido exotérmico, então aumentaria a concentração de NH3. Tá? Essa é a grande dica aí. Ó, segundo o princípio de Le Chatelier, o aumento da concentração de um reagente favorece a reação direta, então aumentaria a concentração de NH3. E por finalizar aqui, ó, uma reação química atinge o equilíbrio. Uma reação química atinge o equilíbrio quando? Quando é que uma equação vai atingir o equilíbrio? Certo? A letra A está dizendo assim, né? Quando ocorrer simultaneamente no sentido direto e inverso. Na letra B, quando as velocidades das reações diretas e inversas são iguais. Letra C, quando os reagentes são totalmente consumidos. E letra D, a temperatura do sistema é igual à do ambiente. E a razão entre a concentração dos reagentes e produtos for unitária. Então, como é que vai ser aqui? Ó? A resposta aqui só pode ser a letra B, pessoal. Tá? Atinge o equilíbrio no momento em que a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa. Certo? Essa é a grande questão. E aqui você tem a última, né, mostrando um equilíbrio, mostrando um gráfico, em que as concentrações dos reagentes e produtos são iguais. Está aqui, ó. Tá dizendo no gráfico, ó, reagente é igual a produto. Ó. O gráfico, no instante que atinge o equilíbrio,
a temperatura mantém-se constante, não é isso? Ó? Beleza? Então, meus amigos, nós estamos aqui encerrando a nossa aula de hoje. Deu tempo ver toda a parte teórica e resolvemos aqui algumas questões de um assunto extremamente necessário para o vestibular. Eu sei que muitos de vocês vão fazer o Enem e é necessário que você tenha essa compreensão sobre deslocamento de equilíbrio, sobretudo mostrando todos os princípios, o chamado princípio de Le Chatelier, e mostrando como é que funciona. Então essa foi a nossa aula. Desejar então convidar vocês para a próxima semana, a próxima aula. Um forte abraço e fiquem com Deus.